Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo os filhos do grande Espírito, a corrente cristalina, os irmãos da corrente magnética e a corrente Mahá. Existe uma frase que as pessoas que percebem-se em dificuldade ou acometida de um problema sério, elas recorrem a ela para demonstrar tamanha dificuldade. As pessoas dizem assim: estou sem saída. E realmente estão. Essas crenças enraizadas, elas fizeram com que o homem começasse a imaginar que obrigatoriamente todo caminho tem que haver uma entrada e uma saída. E não existe saída. Não há saída. E se houvesse, com certeza a maioria de vocês não gostariam. Por exemplo, fácil de entender. Todos adoram a ideia de vir a esse mundo e nascer, mas ninguém em sã consciência está preocupado ou procurando a saída daqui, que seria a morte. As pessoas querem entrar, mas elas não desejam sair. Então as pessoas, elas precisam serem mais dignas delas mesmas, deixarem de ser tão dependente de uma força superior, de algo que está longe, e começar a ter a ciência de que foi ela que escolheu entrar nesse relacionamento. Foi ela que escolheu entrar nessa dificuldade financeira. Foi ela que escolheu entrar nesse estado depressivo, de depressão. E foi ela também que escolheu entrar em um processo de doença física. Observe um pássaro quando entra dentro de um ambiente por uma janela. A janela permanece lá, mas o pássaro se debate em todas as paredes. Mas a entrada está lá. Mas ele não está procurando uma entrada. Ele está procurando a saída. É isso que as multidões que lotam templos renomados ou que não tenham nomes, é isso que elas estão fazendo, procurando uma saída. E é nesses lugares que elas vão, dobram o seu joelho, rezam dezenas e dezenas de uma oração viciada, morta. Aqueles que não rezam dessa maneira, imaginam fazer uma prece a Deus e aí começam a fazer tudo errado novamente. Senhor meu Deus, grande sois vós e eu sou pequeno. O Senhor é perfeito e eu sou um pecador. O Senhor tudo pode e eu nada posso. E a saída não aparece. A solução não vem. E você, como esse pássaro, à procura de uma saída, se bate daqui, dali, vira muçulmano, vira cristão, vira judeu, vira macumbeiro, vira tudo o que for preciso, em busca de uma saída. Mas não há saída. Nunca houve. A menos que você dê um passo para trás e seja capaz de perceber que não há nenhum projeto divino
Não há nenhum karma, não há nada preparado para você, a não ser a sua liberdade de ser autêntico e verdadeiro. E fazer dessa sua vida uma bela história. Mas você não tem culpa. Seus pais também não têm culpa, seus avós não têm culpa. Porque assim como eles, você foi ensinado que você precisa vencer a qualquer custo. E vocês precisam entender isso. Toda vez que você lutar, a probabilidade de você perder será imensa. Porque contra o que você lutar, se você está lutando é porque você não conhece. Se você está lutando é porque você não domina. E você vai perder. Na luta a derrota é certa. Na quietude, na certeza de que isso não é real. Não há ninguém causando isso, sou eu que estou permitindo isso em mim. Então, dou um passo e observo de onde eu vim. E a saída estará lá. E não houve pecado nenhum em você ter escolhido o parceiro errado, ter escolhido o empreendimento errado, ter acreditado na pessoa errada. Você pode. Isso não é para seu aprendizado. Isso é para que valorize cada ação antes de fazê-la. Para que ela seja pensada, medida, pesada. Essas doenças que vocês estão tendo, meus filhos, que a humanidade está tendo, é um reequilíbrio, é uma readaptação da energia que está no planeta de vocês. Observe os alimentos que até pouco tempo eram saudáveis a vocês, agora vocês comem, de vez em quando o organismo não reage de maneira boa. Ou até você gostava de um determinado sabor e agora aquele sabor já não lhe é mais peculiar. Eu disse na palestra passada, dizem que comer carne faz mal para a humanidade. E a humanidade adora o que lhe faz mal, então, porque é crescente a quantia de carne que o ser humano está comendo. E daí? Quantos vegetarianos passam a vida loucos de vontade de experimentar uma carne, e eu garanto que experimenta às escondidas. Experimenta. E morrem de câncer, assim como quem come carne. A doença, meu filho, não vai encontrar uma saída se você não identificar de onde foi que ela veio. E eu vou te falar de onde que veio a doença. O mundo está cheio de professores. O mundo está cheio de doutores. Mas o mundo carece de mestre. O professor, tudo que ele ensina, ele tem persuasão. Mas não é dele, é emprestado. Assim como você, se você abrir sua mente e aceitar o ensinamento, você se tornará conhecedor daquele conhecimento, assim ele também o fez. Mas ele o fez porque aquilo lhe traria uma segurança, uma profissão. E pasmem vocês, pode ter certeza que quando alguém não entende da primeira vez, lá dentro ele diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Sabe por que as pessoas têm dificuldade, as crianças, de aprenderem essa baboseira que a educação ensina hoje? Todas essas crianças são velhas almas que já vieram aqui por várias vezes. Já lhe foi ensinado isso milhares de vidas, e alguns deles foram exatamente o personagem daquilo que está sendo ensinado.
de alguém que viveu, que descobriu. Tem um conto, Silf, que diz assim: o pai e o filho caminham pela estrada, e o filho encontra um ovo e pergunta para o pai: pai, eu tenho uma curiosidade, como é um ovo de ave, como é que a ave entrou dentro desse ovo? O pai, espantado, diz: meu filho, agora você me complicou mais, porque eu tinha só uma dúvida. A minha dúvida era como é que o pássaro saía desse ovo. Agora você já me colocou mais uma dúvida: como é que ele entrou no ovo? É bem isso que leva a vida de vocês. Tudo que o professor ensina, meu filho, ele não vivenciou nada. Ele não está te ensinando nada. Ele está te enchendo de conhecimento, e isso não é sabedoria. É por isso que, diante de qualquer dificuldade, você precisa correr atrás de alguém que resolva o problema seu. Porque vão engessando você com conhecimento, vão enchendo sua cabeça de problemas e soluções. Quando você se depara com um professor, você ganha dele conhecimento. Quando você encontrar um mestre, qualquer gesto do mestre é uma representatividade de algo sábio. O caminhar de um mestre é sábio. O silêncio de um mestre é divino. Quando você vai a uma igreja, a um templo, como um tolo, fica lá repetindo mantra, uma idiotice sem fim, ou ou as preces que vocês estão acostumados aí. Como que você pode se portar à fonte criadora com a coisa emprestada que não é seu? Uma oração morta, uma oração de mendigo. Seus pais fizeram isso também. Seus avós se debruçaram sobre terço e rezaram, e a vida deles não melhoraram. Não há saída se você permanecer no velho. Dê um passo atrás e saia desse condicionamento. Jogue todo esse lixo que você acha que é sabedoria, mas que é só conhecimento fora, que os outros estão tentando implantar em você. Quer ver uma coisa? Regra de religião, de alcorões e mandamentos. Os filhos devem obedecer aos pais. Quem foi que disse isso? Essa criança veio para ser. E você não é o professor dela, você tem que despertar para se tornar um mestre. E ao invés de você colocar regra nela, lembre-se da figura do mestre, exemplifique, faça com que a criança olhe para você e cada gesto seu seja um despertar da consciência dela para coisa bela, para coisa boa, para coisa sadia. A próxima geração que vier, quando seu neto vier, não saberá o que é uma palmada, não saberá o que é uma repreensão dura de um linguajar pesado, ameaçador. A próxima geração sua será baseada no amor. A criança olhará para o seu filho, que agora você, ao invés de querer doutriná-lo, você exemplifica-o com coisa boa. A próxima geração vai amar, vai ter amor. Aí sim honrará seu pai e sua mãe, porque terá amor pelos seus pais. Vocês sabem o que eu estou falando. É gritante o número de filhos revoltados contra os pais. Mas os pais não têm culpa. O sistema que é instalado aí é de repressão. Eu já falei isso, vou falar novamente. O pai e a mãe, para se livrar do filho, enfia ele na tecnologia e põe jogos de guerra lá, e de murro e de soco. E depois você quer que essa criança tenha compaixão, que essa criança tenha amor? Como é que vai ter?
Essa sua criança que está trancafiada dentro do quarto conhece mais sobre arma do que muitos oficiais de certos exércitos por aí, que nunca tiveram acesso a essas armas. Seu filho está tendo através da tecnologia. Você está transformando seu filho em um louco que num futuro bem próximo entrará dentro da escola e atirará nos coleguinhas dele. Quando o mestre fala, ele não fala para ser ouvido pelos ouvidos, pelos sentidos. Quando o mestre fala, só há o silêncio. Quando o mestre fala, a beleza é até numa queda do charuto. Experimente fazer uma oração em silêncio. Tire o ego, tira tudo o que você sabe sobre oração, tira essa língua que você aprendeu, que ensinaram você a falar esse dialeto. Não pense em nada e você terá uma surpresa. Deus não está separado de você, mas Deus não está na sua mente, Deus habita seu coração. E quando você silenciar a mente, você ouvirá o pulsar da vida em você. E aí você entenderá o que é Deus, a grandeza. Aí você será capaz de entrar em um restaurante e ver o garçom que vem lhe servir, e ao invés do ego dizer, ele está aqui para me servir porque eu posso pagar por esse serviço, você olhará para o garçom e dirá, ele é parte minha. Ele é parte de Deus, ele é parte do todo e ele veio me servir. E aí talvez pela primeira vez você entenderá como é o amor de Deus. Deus se manifesta no servir. Mas Deus não quer pagamento. Deus não quer gratidão. Deus quer apenas o seu bem. Não há nada que pagar. Você não deve nada a Deus. Você é parte dele. Como você pode ser credor de uma coisa que você faz parte? Não reclame dessa doença que está em você. E você que talvez ache que tem saúde, alguma coisa aí dentro está sendo transformada. Essa doença veio, não é para te castigar, não veio para te limitar, e muito menos para te melhorar. E ela não é uma consequência de atos falhos seu. A doença simplesmente está aí porque você a permite. Você está como um pássaro, batendo nas paredes, tentando achar uma saída. E cada vez mais se machucando mais. Pare. Quando a mente esquecer que não há doença, o corpo reagirá. E o corpo perceberá que essa doença não faz parte da sua perfeição divina que você é. E ela deixará você. Ela existe porque você pensa nela. Ela existe porque você o tempo todo diz, eu estou doente. Por que você tem que dizer que você está doente? Quando você diz eu estou doente, você se menospreza como um ser divino que é. Não diga eu estou doente, não há necessidade. Você diz eu estou doente para mendigar atenção. Sabe quando você sente uma febre? Você está com a febre. Quando você está com febre, você para tudo e vai tentar se livrar da febre. E se livra dela. Então você recomeça a sua jornada cotidiana. A doença é isso. Ela vem como um alerta para você, como um sinal para você, mas ela não tem que permanecer. Ela é simplesmente um aviso. Os grupos kármicos eles se preparam para encarnar, era assim, em grupos.
E a reencarnação, que na verdade é uma palavra que não, ela está fora de moda, que não é mais isso. É uma experiência de vivência de vidas. Hoje, se você desencarnar do planeta Terra, você não necessariamente, meu filho, vai ficar estacionado lá esperando uma oportunidade para voltar. Não tem mais essa necessidade. Porque da maneira da concepção da reencarnação, que até então estava, você vinha para cá para terminar algo que você começou e não terminou, mas que também não sabia o que era. E aí virou essa bagunça, vem para terminar uma coisa, não terminava nem o que era para terminar e deixava mais outros 3 para frente. Não é mais isso. Se você for, isso é lei universal, 3 dias é necessário para você ficar lá, para você ouvir a música, para você recordar tudo esse período que você passou aqui. Você recorda, o seu filme é rodado lá, e aí você se dá conta que você deixou o plano. Mas você pode optar: eu quero voltar. Eu quero voltar. E a existência vai dizer: sim, volte. Aonde você quer ir? Qual é a experiência sua? Porque tudo isso que você faz, que você é uma velha alma e faz hoje, você já fez várias vezes. E ao invés de você evoluir, você se repete. Então não causa estranheza nenhuma que nasce uma criança numa família e fala: mas esse menino não é desse mundo, ele nasceu de outro, é totalmente diferente de nós. Porque as colônias kármicas não têm mais obrigatoriedade de reencarnar somente naquela... Não, é livre. Onde você quer ir? Quer experienciar onde? Sua nova aventura. Vá. E sabe o que vai acontecer, meu filho, com você? Quando você voltar aqui, é por isso que essas crianças de agora se desenvolvem muito mais rápido do que a de outrora, porque ao contrário de vocês que vêm para cá sem noção da sua memória arcástica, essas crianças que estão aqui no templo, no colo das mães, nessa inquietude aí, elas não vieram com o esquecimento do que fora na vida passada. É questão de tempo para elas despertarem. E aí responde: por que é que as crianças desse tempo atual têm mais qualidade e conseguem desenvolver mais atividade do que as de outrora? Porque ela vem agora com a lembrança de todas as suas vidas arcásticas. Tudo. É por isso que elas pegam esses aparelhos de vocês e destrincham ele. Não só dessa vida terrena, mas da vida humanoide que teve em outros lugares por aí. Você fala: eu quero reencarnar em Orion. Vai lá. Eu quero a vida arcturiana. Vai lá. Eu tenho uma surpresa para você. Quando você chegar lá, ao invés de eles serem azulzinhos com anteninha, eles são humanoides como vocês. São humanoides. O problema do ser humano, meu filho, foi as crenças. Lembra lá no passado, quando... E vocês que estão aqui, que são velhas almas, vivendo nesse tempo aí. Olha, a Terra é o centro do universo, tudo gira em torno da Terra. Aí os astrônomos foram lá e disseram: não, não é isso. É o contrário. A Terra que gira em volta do Sol. Sabe o que aconteceu com esses astrônomos?
foram mortos, porque a religião entrou no meio. Não, não pode ser, porque nós somos o centro do universo. Pouco tempo se passou e se provou que eles estavam certos. Quando a crença diz que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, quando a espiritualidade da nova era começou a dizer que não é verdade, que todos são, porque nós somos todos um, causou revolta. Mas volta a insistir, se ele for o único Filho de Deus, você é um filho bastardo, coisa que você não é. E aí entra naquela história de como é que o pássaro entrou dentro do ovo e como é que o ovo saiu, como é que o pássaro saiu do ovo. Tem coisa que não precisa, não tem necessidade de você saber. Para quê? Vai mudar o que na sua vida? Ao invés de você saber aquilo que não lhe é acessível nesse momento, saiba aquilo que está disponível, descubra a potencialidade divina que há em você. E para com essa ideia de que todo caminho tem uma entrada e todo caminho tem uma saída. A mesma entrada é a saída. Se você entrou, você sai. Não há saída, a não ser por onde você veio. Já imaginaram, meu filho? Por um momento, como é essa figura desse Deus que vocês humanizaram? Por um momento, como é essa figura sem ser humanizado? Sem esse peso do julgamento, sem esse peso da observância, da doutrina, do mandamento. Se você for capaz de imaginar por um segundo, você vai ver a grandeza dele. Aí você vai ver que você está fazendo tudo errado, se limitando. Que você está procurando professores e você, na verdade, é um mestre. Viva pelo seu próprio exemplo. Se você saiu mancando, como ele saiu mancando aqui pelo salão e foi para lá, ele quer uma muleta. Ele está precisando de uma muleta. Se eu der uma muleta a ele, ele vai levar 15 dias para essa perna sarar, porque ele tem um apoio externo. Estou falando de alguém que está sentado no templo e saiu mancando aqui do salão aqui. Se eu der uma muleta para ele, eu vou potencializar essa dorzinha dele aí. Mas se eu não fizer nada e ignorar a dor dele, depois de amanhã ou amanhã ele vai se esquecer que ele está doente da perna. É assim, vocês vêm ao templo, meu filho, como se vocês estivessem na agonia da morte. Como se vocês não tivessem mais solução para as coisas de vocês. E não é assim. Se vocês vierem até mim, agitado, carregado de preocupação, carregado com a situação, preocupado com tudo que está acontecendo com a sua vida, eu não vou fazer nada. Até que você se acalme. Você vai precisar de um tempo. Até que você pare de se debater nas paredes. E cansado você repousará. E aí você encontrará a saída. Mas eu não te mostrarei. Porque essa porta pela qual você entrou, só você tem a chave para abrir ela de novo. Isso é sério. Porta. O caminho do seu sofrimento foi escolha sua. Se não foi, você seguiu algum professor falando para você, alguém que diz eu sei. Sempre tem alguém dizendo que sabe. Sempre tem alguém. Mas isso é o ego dele.
Porque se parar para pensar, se você usar o ego até para fazer oração, vai ser uma idiotice danada. Se você humanizar Deus, Deus tem um ego também. Você vai falar para ele, e você já se deparou com a situação. Deus, o senhor não está vendo a situação que eu estou? Ele vai dizer, eu sou Deus, eu estou vendo. O ego do Deus vai dizer isso. Lógico que eu estou vendo. Acabou sua procura. Ele está vendo. E você vai desacreditar dele porque vai falar, ele está vendo e não está fazendo nada para me ajudar. Isso acontece muito dentro dos templos de Umbanda. As pessoas sentam diante das entidades e despejam seu saco de problema lá, que ele criou. E aí ele quer o milagre. O milagre dentro de um templo de Umbanda acontece quando você se rende. Quando você diz, para mim não deu. Quando você disser, eu não consigo, a espiritualidade vai dizer, você pode porque nós estamos aqui para te auxiliar. Mas quem vai pegar o saco de problema e desembaraçar o problema não vai ser a espiritualidade. E nós também não vamos te dar o caminho. Nós simplesmente vamos aquietar você, para que você recobre a sua consciência, pare de se debater e encontre a porta por onde você entrou no problema. Qual é a dificuldade, meu filho? Você entrou num relacionamento, se deparou com um relacionamento que não é o que você esperava. Qual é o problema? O que é que está impedindo você de dar meia volta e sair por onde você entrou? O que que te prende a ele? Seu problema financeiro, meu filho? O que é que está te prendendo que você não sai? É só você olhar como foi que você entrou. Exagero, excesso, descuido. Seu problema de saúde, que é sua destemperância, seu excesso de preocupação, você foi se minando. Saia dele. Não há necessidade de nenhum anjo, não há necessidade de nenhum santo, não há necessidade de nenhuma oração, não há necessidade de nenhuma oferenda, não há necessidade de nada, apenas o seu querer. Saia. Não há ninguém segurando a porta. Aliás, não há nem porta. Saia. Você sabe o caminho. Mas primeiro descanse. E depois saia. Como o pássaro. Descanse, pegue força e aí voe. O céu não tem limite. Voe. Voe. Você é livre. Saia desses condicionamentos. Eu falei na palestra passada, cuidado com os hábitos das pessoas que querem ditar regra para vocês e querem dizer, eu sei tudo sobre a vida, eu sei sobre o problema que você está passando. As pessoas de hábito costumeiramente matam as outras. As pessoas que têm hábito em querer dar doutrina, as pessoas que têm hábito em querer ensinar você a caminhar, elas costumeiramente levam você ao seu suicídio. E levam, porque você fica mal acostumado. Toda vez que você se deparar com um problema, você não fará esforço nenhum para sair. Você vem ao templo. Você vai à igreja, porque lá vai ter alguém que vai ajudar você a sair do seu problema. Mas o problema é seu, não é nosso. Todo aquele que prometer a você essas facilidades é uma farsa. Seu pastor é uma farsa, seu padre é uma farsa, seu mentor espiritual é uma farsa. Porque se ele for verdadeiro, ele vai encostar do seu lado e vai dizer, você pode. A existência está dizendo a você que você pode. O que te impede de voltar? Não há vergonha nenhuma, mas se você carregar o ego, você vai ter vergonha. Sabe por quê? Porque você vai pensar que você fracassou.
Você vai ficar preocupado com a opinião dos outros. Eu fiz essa escolha e não deu certo. E agora, como é que eu vou? Vou falar uma palavra feia. Dane-se os outros. A figura principal, o que interessa a você é você. Que se dane a opinião dos outros. Pense em tudo aquilo que você vem passando. De tanto seguir a opinião alheia, de tanto estar preocupado se você vai contrariar um mandamento. Abandone isso. Eu entrei, eu vou sair. E eu não sou um perdedor. Eu sou um buscador, eu busquei. Mas assim como eu busquei isso, eu posso buscar outra coisa melhor para mim. Ninguém pode me impedir. E quando isso acontecer, você vai ter uma iluminação. Eu me meti nisso porque eu acreditei em alguém. Eu estou assim porque eu confiei em alguém. Eu estou assim porque eu criei expectativa em algo de alguém. E vai bater um remorso dentro de você. Porque aquela vozinha interior vai dizer: eu te avisei. Eu falei para você que não era para você confiar. Eu falei para você que não era para você acreditar. Eu falei para você que isso não ia dar certo. Essa é a voz de Deus. Ela fala com você. Não menospreze ela, mas ela só pode ser ouvida no silêncio. E silêncio significa nada, nenhum barulho, nenhum movimento, nenhuma ação, uma vacuidade. É ali que Deus está. Quando você se encontra. Quando você se encontra. Quando você for capaz de silenciar a sua mente, quando você for capaz de tapar seus ouvidos a essas vozes que sabem tudo, quando você for capaz de abandonar todos esses grandes professores que ensinam tudo e nada sabem, você perceberá que um dia você foi levado a sair do quintal da sua casa. Em você havia tudo. Sabe o quintal? Você sai para fora do seu quintal. Lá no seu quintal tem tudo que você precisa. Se você precisar de uma vassoura, está lá no quintal. Se você precisar de uma enxada, está lá no quintal. Se você precisar de um varal, está lá no quintal. Se você precisar de uma lenha, está lá no cantinho, está no quintal. Até algo que há muito tempo você não usa, mas que de sempre foi útil, sai, vai lá no quintal, está lá no quintal. Quando você sair de dentro dessa caixinha que é a sua vida e ir ao quintal da sua existência, você perceberá o infinito. E você perceberá uma coisa interessante: o seu quintal não tem cerca. Seu quintal não tem fronteira. Seu quintal se estende da onde sua vista enxerga até onde seus pés te levarem. Faça esse exercício de sair dessas caixinhas de Pandora de vocês e vá para o quintal. No quintal tem tudo. Até terra para você se sujar se você quiser, para você plantar, para você colher. Olha que interessante o quintal. Tem tudo. Você que está cheio de problema agora, você lembrou do seu quintal da infância. Tinha até brinquedo lá. Você lembra quando você brincava de casinha no seu quintal? Seu marido era maravilhoso, porque ele não existia até aquele momento. Né? Você lembra que você pegava no quintal as suas bonecas? E as bonecas tinham doença e você ia lá e você era o doutor e você curava as bonecas. Está faltando isso na sua vida. Despertar a criança. Porque na inocência não há dificuldade nenhuma. Na inocência só há o descobrir. O inocente só faz uma coisa durante a inocência dele: desperta. E tudo é novidade. E você esqueceu dessa alma criança que você tem e resolveu viver nessa velhice sua.
Na velhice só há reclamação, rabugice, doença e dor. A porta está aí, atrás de você. Ou na frente, não sei. Pode ser que você tenha entrado nesse problema de costa, de ré. Tem pessoas que entram, dão as costas e entram. Essas pessoas que entram de costa no problema são as pessoas que têm medo. E tem umas que parecem coruja, estão caminhando e olhando para trás, ó. Sabe quando você entra no quarto e tem a sensação que você tem que sair de ré? Só está você dentro do quarto, mas você diz, tem alguém aqui. E tem, você nunca está só quando a mente está ativa, você nunca está só, sua mente está criando fantasma, sua mente está criando tudo quanto é espécie de coisa que lhe prenda no medo, que lhe limite. Então eu vou falar para vocês, vocês são brasileiros, tem um animal do folclore de vocês que esse deve ser feliz. A mula sem cabeça. Deve ser o animal mais despreocupado da vida, porque ele não tem com o que se preocupar, ele não tem cabeça. Né? Então, meu filho, não use essa taxativa de que ser uma mula sem cabeça é de todo ruim. Pelo menos não vê nada, não percebe nada, mas ela existe no folclore. Quem sabe você não está precisando sair um pouco dessa realidade nua e crua que você mesmo criou e um pouco o mundo da fantasia. Que o mundo da fantasia é o mundo dos sonhos. Comece a sonhar uma manhã diferente para você e ele virá. Comece a sonhar uma vida próspera num futuro bem próximo e ele virá. E lembre-se, nunca mais a partir de hoje procure uma saída. Não há necessidade de procurar a saída, mas esteja sempre atento à porta que você entrar, porque ela te levará exatamente diante daquilo que você veio procurar. Se você está diante de um problema, foi você que procurou. Não foi Deus, não foi a figura mitológica do diabo, do Satanás. Foi você. Você é o realizador. Então realize uma ação boa. Dê meia volta e a saída estará lá. Mas ao invés de sair caminhando, sai voando, porque você é divino. Somente aqueles que andam sobre o peso e o carrego de mandamento e crença e paradigma se arrastam. Aqueles que deixam o coração comandar a sua vida, eles voam, eles criam asas e voam. Você é divino. Voe. Voar é permitido. Se arrastar é muito feio. Voe. Ainda há tempo de sonhar e de voar. Faça seu voo. Suas asas são celestiais. Pode voar. Você veio das estrelas. Você sabe voar. Voe. Porque assim é.